nós estamos fazendo hoje um vlog totalmente diferente. Nós estamos fazendo um vlog dublado, né? Porque está entrando no ar o Vlog Alcateia, com... Versão brasileira, Márcio Seixas. Deu certo? Deu certo? Muito certo. Você tem jeito pra coisa. Boa tarde, Lobos da Alcateia. Nós estamos aqui com um vlog totalmente diferente, com um convidado mais do que especial, porque ele vale muitos. Nós temos aqui o Leslie Nielsen, nós temos Batman, nós temos Spock, nós temos um monte de gente num só. Estamos aqui numa entrevista muito bem humorada, muito divertida, que a gente já toma um papo aqui há algum tempo, com o nosso querido amigo Márcio Seixas. Frank, todo mundo devia ter um amigo como você. Ah, meu Deus. Muito obrigado. Que nome bom, eu gosto desse nome. Eu também gosto. Enquanto você estava aí fazendo a apresentação, eu estou aqui pensando, eu vou fazer uma apresentação para eles assim. Numa distribuição de Ed e Renatinho, Alcateia, versão brasileira. Mas aí precisava de você dar um uivo, viu? Mas aí o uivo já está gravado, né? Olá, Seixas. É um prazer, é uma honra estar aqui contigo. Eu gostaria de saber qual foi... Quando você estava iniciando a profissão, ou mesmo antes, quais eram os seus ídolos na dublagem, quais eram os seus ídolos na locução, quem você se espelhava, quem chamava atenção, quem você tietava, né? Ô, Rick, que pergunta maravilhosa. Rick, quando eu cheguei a Ebert, quando eu comecei a estagiar, eu ficava louco querendo identificar a voz que eu já idolatrava, a pessoa. E à medida que eu ia descobrindo, foi um fascínio para mim. Magalhães Graça, Lúcia Delor, né, os Waltons, ela fazia a vovó Lúcia Delor, Jorge Ramos, Enio Santos, Telmo de Avelar, Mário Monjardim. Quanta gente que eu idolatrava, quanta gente que eu idolatrava. Mas eu tenho um momento específico, Rick, onde me impressionou e isso virou na minha vida um foco a procurar, uma meta a atingir. Eu estava passando pelo pátio do estúdio B, lá na Ebert, as portas da técnica aberta, e eu ouvi uma voz narrando. Era uma narração do ator Paulo Gonçalves, que era o Steve McGarrett, de Havaí 5-0. Aliás, de todas as apresentações da Ebert, esta do Mariano do Blasiewicz, do Havaí 5-0, é insuperável. Vinha o catamarã, aquela onda, e ele dizia assim, numa distribuição Viacom, Havaí 5-0. E ele prosseguia. Estrelando Jack Lord. Isso, para mim, era de arrepiar de bonito, e eu já amava em Belo Horizonte. Quando eu me aproximei do André Filho, que fazia o Deni, ainda me lembro das inflexões do Paulo Gonçalves dizendo assim, bom trabalho, Deni. E o André era um negócio maravilhoso. Bom, eu quero falar da narração. Quando eu passei na técnica, eu ouvi uma narração. Aí fiquei vendo a imagem, eu ainda não conhecia o Paulo Gonçalves. Vendo a imagem através do vidro e a narração, era uma coisa que me emocionou de tal maneira. Eu já vim para o Rio de Janeiro locutor, eu era locutor em Belo Horizonte, produtor, apresentador de música clássica em Belo Horizonte. Então, já tinha uma experiência de noticiarista. Eu fazia noticiário no rádio, em BH. Quando eu ouvi aquela narração, eu falei, meu Deus, o que é que vai na cabeça de um profissional que narra dessa maneira? O que é que ele faz que eu não consigo fazer? E aquilo ficou na minha cabeça. A história é longa, eu só posso te dizer, Rick, que eu apliquei essa procura
numa série de detalhes que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. É uma conjugação de linearidade, palavra de valor, soprosidade na voz, pontuação adequada, palavras ligeiramente estendidas, micropausas, porque virou uma obsessão na minha vida. Como fazer uma narração para emocionar as pessoas? O grande incentivador disso para mim, primeiro foi o Valdir Fiore, que num teste comigo disse, leia de maneira linear esse texto. Eu nem sabia o que era linear. E segundo, a narração do Paulo Gonçalves. Foi um fascínio constatar isso. E travar contato depois. Eu dublei muito com os dois, André Filho e com Paulo Gonçalves. Com o André, um filme que eu fiz, 2, que eu ri de chorar, de parar de gravar, de não aguentar ficar sério, foi Os Safados, ele fazia o Jim Martin, e eu fazia o Michael Caine, e no filme Corra que a Polícia Vem Aí, ele faz um empresário lá que estava muito engraçado. Então, lidar com Paulo Gonçalves, André Filho, foi um presente que Deus me deu. Eu tenho essa versão dublada, assim, você dava umas porradas nas pernas dele. E assim, aí você fazia uma voz de alemão, né? Veja que ele não está sentindo nada. Aí, pum! Aí ele sai assim. Que filme maravilhoso. Eu tenho que lembrar aqui, não faz parte da pauta, depois o Renato edita, mas eu tenho que falar aqui que o Seixas, ele, quando a gente estava acompanhando uma série, né, há muitos anos, em Feira da Penha ainda, era o Rumo ao Sul. Rumo ao Sul. E ele fazia o Fraser e fazia aquelas coisas. O canadense todo certinho. Tudo certinho, era o cara mais legal do mundo. O cara todo certinho. Tinha um colega policial que vivia sacaneando, mas aí quando ele falava, era aquela voz do Seixas falando assim, Ray. Ed, o nome do ator era Paul Gross. E eu tenho uma história de fã com ele, linda. Ah, legal. Tem uma jornalista que, como você, sempre me valorizou muito. Ela é gaúcha. Ela viajou com a Cristina Anastasi, que é uma jornalista talentosíssima, tradutora maravilhosa, é uma pessoa que eu não mexia uma vírgula do texto traduzido por ela, e elas fizeram uma viagem ao Canadá. É Fernanda Furquim? Fernanda Furquim, obrigado, Renato, obrigado. Caramba, Fernanda Renato. Furquim. A Fernanda é adorável. Até há pouco tempo ela estava escrevendo na Veja. Elas estavam tomando sol num gramado, num parque, e um rapaz fazendo Cooper, de roupa, de agasalho, passou por elas, era o Paul Gross. Elas se levantaram e chegaram na frente dele. Elas estavam maravilhadas. Olha, viemos do Brasil e tudo. E ele ficou encantado de perceber duas brasileiras ali que queriam conhecer. Ele convidou as duas para ir ao teatro ver a peça delas. Que atitude bonita, né? E elas fizeram foto com ele e tal. Eu falei, puxa, fala mais, adorei ouvir essa história. Eu gostei demais de dublar esse personagem. Ele convidou para participar de um episódio o Leslie Nielsen. Eu me lembro. E tem uma cena engraçada que o Leslie Nielsen está debaixo de um vagão do trem em movimento, correndo toda a vida, e ele conversa com o Paul Gross pelo buraco do vaso. Muito divertido. Vou passar o microfone aí para uma fã de Gotham City sua, que na época quando eu falava para a Patrícia, que quem estava... Patrícia, sabe quem está trabalhando lá na Transamérica comigo, Patrícia? Sabe aquela voz, Patrícia? Sabe aquela pessoa? Meu Deus, a Patrícia ficava doida, Seixas. Eu sou tiete de longa data, mas muito tiete. Aí eu vou fazer uma pergunta muito original. Você nunca fez essa pergunta na vida. Você se segure, porque você agora será pego de surpresa. A pergunta... Como é que você começou a dublar? Aí que tá. A pergunta que eu vou perguntar é qual a pergunta que mais te perguntam. E se vira para entender isso. Eu tenho uma resposta, Patrícia. Eu tenho uma resposta. Quer perguntar aos universitários?
A pergunta que mais me perguntam, Patrícia, é: o senhor se incomoda se eu fizer uma pergunta? Sempre. Aliás, essa é a característica dos meus fãs. Eles são educados, eles são ternos, eles são generosos, nunca invadem, nunca. Eles têm uma postura de respeito, que é uma coisa que me comove. Chegam perto de mim e a pergunta é essa que a Patrícia me fez. Eu chego e falo assim: você tem essa camisa aí na cor marrom? Um momento, eu vou ver. Vai lá e volta, eu compro a camisa ou não, eu digo: que pena, ficou pequena. O senhor se incomoda de eu fazer uma pergunta? Não, claro que não, pode fazer. O senhor é dublador, não é? O que acontece depois, Patrícia, invariavelmente me deixa muito emocionada, porque a pessoa faz assim, a cara tem uma curiosidade, assim: o senhor se incomoda se eu fizer uma pergunta? Não, não, claro, pode fazer. O senhor não é a voz do Batman? Sou. Eu sabia! Gente, isso para mim é compensação. É compensação por todos os dissabores que eu tenho vivido ultimamente. É lembrar disso. Eu preciso escrever isso um dia. Eu estou falando agora para JM, para Renatinho, para Ed, para Patrícia, para o Rick. Eu não quero perder essas memórias, porque elas me são muito caras. São momentos de muito carinho e de envolvimento que sempre me deixam com nó na garganta. Outra coisa que eu adoro que aconteça, e é sempre um padrão, nunca sai disso, a pessoa para eu chegar ali, aí a pessoa fica me olhando com um olhar assim meio vazado e fala assim: não, você está no caminho certo, é só seguir aqui. Aí eu falo: muito obrigado. Aí ele fala assim: por que eu tenho a impressão que te conheço? Eu não tenho coragem de dizer: você me conhece porque você ouve a minha voz. Ela está na TV, está no rádio, está no cinema, está na internet. Mas eu não tenho coragem, porque eu acho que é pedantismo. Eu não tenho coragem de dizer: sim, você conhece, a minha voz está aí. O que eu respondo é uma resposta padrão. Eu digo: é possível, é possível. Peraí, eu sei que eu te conheço. E já aconteceu muito, muito, muito. E eu adoro. Isso é muito legal. Aí ele entra no carro e ouve assim: JB. JB, Já te pediram pelo menos uma música do texto? O senhor não é JB? Assim, toca aquela música quando o senhor falar para mim? Não. Ô, Renato, música não, mas me pedem muito para dublar. Aquele sujeito barulhento que faz assim: fulano, vem cá, sabe aquele dublador, meu amigo? É esse aqui, vem cá. É? Legal. Dubla aí para ver como é que é. Não, eu tenho que estar dentro do estúdio, né? É o fã agente do DOPS, né? Assim, fala! Vocês... Uma característica muito interessante do Márcio e dos dubladores da velha guarda, que são vozes muito marcantes, porque às vezes a gente vê vozes e o cara imposta, ou ele faz um tipo de voz diferente que, quando ele fala, você não reconhece tão rápido. O Seixas, qualquer coisa que ele fala, se ele fala assim: oi, tudo bem? Aquela voz já preenche o espaço, você já fica assim, né? O que foi isso? De onde veio esse trovão? Então deve ser realmente algo bem louco para as pessoas, né? Ouvir a voz que acompanha há 40 anos a vida delas. Eu vejo muita... É um prazer que a pessoa... Parece que ela busca lá atrás tudo que ela já ouviu para aquele momento ali que geralmente dura muitos poucos minutos. E ela fala: meu Deus, você também fez o... E ela fica buscando, e eu tento ajudar. Sim, qual? É um filme, assim, às vezes eu não consigo. E às vezes eu me vejo... que é natural, né? Já vivi essa situação muitas vezes, da pessoa dizer assim: semana passada era um filme
era um cientista, você fazia fulano. Como era o nome do filme? Eu não sei, você viu em canal. A cara da pessoa começa a mudar. Eu vi no canal tal, Telecine. Mas você fazia o cientista. Eu sei, mas eu não, você está me dando só uma coisa assim, eu precisava saber do nome do filme. Eu dublo muito, né? Dublei muito, tem muito trabalho. Mais de um. Mais de um. É ótimo. E ele continua. Já não, eu não estou. É sério isso, gente. Eu já passei a situação da pessoa olhar para mim e dizer: vem cá, pô, era você. E aí você não está lembrando que é você no filme? Porque na cabeça dele, eu estava ali na frente da TV, naquele momento, na minha casa, vendo, e ele também na dele. É ao vivo. Meu Deus, raramente eu vejo um filme meu, né? E ele fala, mas você fazia o cientista. O cientista usava uma coisa assim, tinha um óculos escuro. Desculpa, não consigo me lembrar. Como é que você não lembra? Passou semana passada. Você é um cientista, como você não lembra? Você não lembra? O Márcio agora tem uma carreira de 40 anos, então a pessoa que não chama o Márcio para dublar está chamando o Márcio, ele sabe a voz que tá levando. Mas principalmente no começo, quando você ia pegar um personagem num filme, uma coisa, enfim, como a série do Bond, por exemplo, né? Você vai pegar, vai dublar os filmes do Bond, embora seja a sua voz, existem, você vê, é muito nítido que de personagem para personagem tem variações, né? Você muda, às vezes, o tempo da frase, ou faz uma voz um pouco mais plástica aqui, ou abre mais um pouco. Esse tipo de escolha, assim, de como você formata a tua voz para um personagem, é uma escolha sua. Você tenta seguir o registro do ator original, ou é uma orientação que já é te passado? Olha, esse tom vai ser mais assim, ele é um tom mais caricato, ou eu preciso de uma voz um pouco menos densa? Como é que é essa escolha? Muitas vezes é intuitiva. É uma coisa negociada com o diretor do filme, do diretor de dublagem do filme, e tem muito da empatia do dublador com o personagem. Uhum. Quando eu fui chamar, então vou só dar o exemplo do Boston Legal. Parece que em português é Justiça em Dobro, Justiça Sem Limite, uma coisa assim. Justiça Sem Limite. É William Shatner. Uhum. A voz do William Shatner é completamente diferente da minha. O William Shatner é um ator pesadelo para dublador, assim como era o David Soul do Starsky Hutch, como o Robert Stack de um seriado chamado FBI. São atores que falam a palavra, você escuta a palavra, mas você não vê essa palavra nos movimentos labiais dele. Uhum. O William Shatner é complicado de dublar. Ele não tem muita articulação, e a voz é completamente diferente. Mas naquele personagem chamado Danny Crane, é tão adorável de fazer, é tão espetacular. A expressão corporal dele me deixou à vontade para fazer uma voz que não é nada parecida com o original. Uhum. Ele está no no escritório, chega uma estagiária, e ele olha para ela, conversa lá com o James Spader, que é o parceiro dele. Olha, tem gado novo no lugar. No pedaço, tem gado novo no pedaço. Olha, eu lamentei a série ia acabar. Lamentei. Só para vocês saberem. Aquele personagem tem aquela voz quase um pouco para o Leslie Nielsen. O Leslie é escrachado mesmo. A minha mulher, coitada, viajou com a orquestra. Só ela de mulher, 100 homens. Coitada, que vida sacrificada. E aí depois ele falou de herói. Herói nada. Herói é você levar uma bolada nos testículos. É pular de um avião sem paraquedas. Isso é uma voz bem forçada para ficar dentro do tipo dele. Eu fiz uma coisa parecida no Danny Crane. Então é muito intuitiva, JM. Às vezes costuma dar certo. O Tique, por exemplo, eu não vi outra maneira de fazer aquele personagem. Devagar, cara de pau. Eu já mandei pararem com os crimes.
Eu sou o Chick. Eu queria mais temporadas. Uma das cenas que eu mais adorei fazer são memórias, né? Ele fica resfriado, ele está em casa com o Arthur, os pés numa bacia de água quente, e eu tive que botar a mão no nariz para falar: ai, meu Deus, queria tanto tomar uma sopa quentinha. O super-herói gripado. Seriado era ótimo, só teve uma a cena dele dentro de um ônibus, o super-herói dentro de um ônibus, falando no celular. Ô, Arthur, você podia falar... Ele fazia com a voz o barulho das interferências. Afinal, aqui tá péssimo. Eu amo esse seriado, amo. Gente, a represa vai explodir. Devíamos nos unir e usar nossas forças para vencer o crime. Ou seja, você tem uma história, assim, de mico, de estúdio, assim, em todos esses anos dessa indústria vital aí, você tem alguma lambança que você fez dentro do estúdio enquanto estava dublando? Fazer 10 vezes porque o texto vocês ficavam rindo? Ah, não, isso era no Corra que a Polícia Vem Aí. E no Safados, que eu dublei com o André. O André em estúdio, quando o André estava mal-humorado, a gente entrava, sabe, com figa, com ramo de não sei o quê e tal, porque ele nervoso era indigesto, mal-humorado era indigesto, era literalmente: oi, André, tudo bem? Por que você está perguntando isso? Nada, desculpa. Só isso. Ele era, mas bem espiritualmente, se ele chegasse bem de manhã, era garantia de diversão o dia inteiro. Os Safados, a cena em que eu me lembro que ele começou a ficar irritado porque eu não conseguia acertar, foi a cena em que ele entra com a milionária no quarto onde fica o irmão dele que tem problemas mentais. E ele entra e o André tá lá com um garfo, com uma rolha, porque ele batia sempre com um garfo, e a rolha estava ali para ele não botar a rolha, os dentes do garfo no olho. E aí, ele abraça o Michael Caine, puxando para a cama, e eu tenho a impressão de que foi muito difícil até para o Michael Caine fazer essa cena, porque filmam ele sempre de costas. E teve momentos em que eu vi aqui, eu acho o seguinte, o diretor disse assim: aproveita essa porque ele não vai conseguir fazer outra. E o André coloca uns cacos na hora de dublar e não avisa. É insuportável. E eu acabava estragando a gravação dele, porque ele acabava de fazer o caco e eu não esperava aquilo, e eu aqui do lado, quando a gente dublava junto, e eu ficava assim... Desculpa, e caía na gargalhada. Era intragável. Golpe sujo, meu velho. Eu gosto. Ah, eu queria saber se ele lembra de alguma coisa do Orlando Prado. Orlando Prado. Com Orlando Prado. Eu sou outra que eu sou muito Chad. J. Ewing, né? O J. Ewing, não é isso? É o J. Tem um monte de voz. Quando aparece a voz dele no desenho e tudo, era outro que eu... Ele era o dublador do Gordo, não é isso? Magro. Era uma dupla de comediantes. A voz era Abbott e Costello? Abbott e Costello. Agora, deixa eu dizer uma coisa por uma simples questão de justiça. O dublador do Clint Eastwood era o Orlando Prado. Uhum. A voz dele era muito parecida com a do Clint Eastwood. Muito parecida. No Bom, Mal e Feio é Orlando, né? Não? Não me lembro. É bem possível, Que, aliás, esse filme, ele de Alcatraz. Alcatraz era o Orlando. Alcatraz. Perfeito, Renato. Em Alcatraz é a voz dele. Ele é o dublador perfeito. E aí, um dia, eu chego na Herbert Richards e o Hélio Porto, que era um tradutor e cliente do Herbert, disse para mim: Márcio, eu estou mandando para cá uma série que eu acabei de traduzir e eu gostaria que você fizesse a voz do personagem. É o Clint Eastwood.
Aí eu disse assim, Porto, mas o dublador do Clint Eastwood é o Orlando Prado. Márcio, para fazer esse detetive durão, que dá tiro, que tem uma Colt 45, que tem um impacto não sei o quê, tem que ser uma voz de super-herói, uma voz pesada. Desculpe, mas é você que vai fazer. Quer fazer? Eu falei, tudo bem, mas o dublador dele é o Prado. Sim, mas é a escolha do cliente que seja você. Tudo bem? O Prado ficou um pouco aborrecido comigo. Eu falei, Prado, eu não tenho coragem de dizer assim, olha, você dubla esse filme? Não, não quero. Porque ninguém faz isso. Mas ele ficou aborrecido. Eu vi que ele ficou aborrecido. É uma pena, porque essa coisa de exigência de cliente querendo a voz. Funcionário da Ebert, eu não pude me negar a fazer. Gostei muito de fazer, eu tenho muito... E sou muito fã do Clint Eastwood. Eu acho ele perfeito em tudo. E, para mim, foi uma glória fazer aquela voz. E, como eu disse, só para poder completar meu raciocínio, a voz mais perfeita do Clint Eastwood não é a minha, não é a do meu adorável colega paulista, o Campanile. O Campanile é o dublador dele em São Paulo. A dublagem perfeita do Clint Eastwood era Orlando Prado. Melhor esperarmos até escurecer. Confie em mim, Lourinho. Aliás, O Bom, Mal e Feio foi um filme que foi transformado pela dublagem. Foi, a dublagem potencializou o filme, que o filme é um barato por causa da dublagem brasileira. Patrícia, o trabalho do Ionei Silva no Eli Wallach. Putz! Lourinho! É de ganhar prêmio. Que trabalho espetacular do Ionei Silva. Você é um grandíssimo... Lindo, Patrícia, lindo. Eu sou pequenininha e eu lembro esses troços, não fica na memória, cara. Eu tenho essa trilha inteira, eu amo essa trilha. Eu e Henrique fomos no Teatro Municipal ver o Ennio Morricone. A gente estava falando dessa cena lá. Como é que eu perdi isso? Nosso trabalho terminou. Vamos voltar e prestar relatório ao Falcão 7. Eu gostaria de perguntar para você se você tem, assim, histórias de fãs que você gostaria de compartilhar. Eu fui a um almoço de domingo na casa de uma família amiga. Quando eu cheguei, esses rapazes pegaram o telefone e disseram assim, faz aquela voz que você fez do Corra que a polícia vem aí, e aí você faz o seguinte, seu isso, seu aquilo, seu aquilo, seu aquilo outro. Eu falei, mas para quem eu vou falar isso? É para um colega nosso. Não se preocupe não, é só você falar assim. E falaram um monte de palavrão. Pessoal, a minha situação numa casa de família que me conhece, 2 rapazes, eu não estava falando com rapazes de 10 anos, não, eram adultos. E eles estavam rindo, olhando para mim, esperando eu fazer a voz do Leslie Nielsen, com um monte de palavrão, para uma pessoa que eu não sabia quem era. E eu, constrangido toda a vida, falei, olha, mas aí... Não, vá por nós. Não. Pô, o cara vai adorar. Vai lá. Aqui, ó. Eu não queria passar por uma situação como essa. Eu não queria. Eu fiquei numa sinuca, é um negócio muito desagradável. Mas falei os palavrões, e eles se jogavam na cama, era no quarto de um deles, se jogou, e eu assim, tô liberado, eu já posso voltar lá para a sala. Uma outra situação. Eu fui buscar um carro na oficina mecânica, na Barra da Tijuca, e aí, quando eu cheguei lá, Márcio, me dá mais um tempo, fã de dublagem, o dono da oficina. Só me chama de Bonde Seixas, ou Bonde Seixas. Aí, me dá um tempinho, você já almoçou? Falei, não. Então, olha, aquela churrascaria ali é muito boa, você almoça lá, enquanto... legal, ok. Fui para a churrascaria, lavei as mãos, me sentei, e a picanha começou a cair no prato. Daí a pouquinho ele chega, acompanhado de uma pessoa com roupa suja. Cara, eu vou ter que te atrasar um pouquinho.
porque eu tive que socorrer o carro desse meu amigo aqui. Aliás, fulano, sabe quem é esse cara que está sentado aqui? É o James Bond. Sabe? Tá, e ele com a mão assim, sujeito de graxa. Aí o sujeito não estava com o menor interesse em ouvir aquilo, em saber que eu era James Bond. O cara estava assim, meio puto. Não, eu quero meu carro. Brasil, cara. Aí eu parei, larguei o garfo. Como é que vai? Tudo bem, o cara? Tudo bem. Faz aquela voz aí para ele. Eu falei, meu Deus, deixa eu... Não, fala aí, pô, esse cara faz o James Bond, e eu esperando ele sair para continuar. Ele sentou, aí eu levantei e fui lá lavar a mão de novo para continuar almoçando. Eu não queria passar por essa situação. Eu estava num consultório do meu urologista. Assim que eu cheguei, entreguei o cartão do plano de saúde. A secretária disse assim: seu Márcio, o senhor, por favor, beba 2 copos d'água, porque o doutor Rui precisa fazer aquele exame de não sei o que, do senhor urinar. Ah, tá, ok. E eu já cheguei meio com a bexiga avisando. Daqui a pouco eu vou precisar ser liberado. Bebi os 2 copos de água, sentei e vendo aquelas sessõezinhas de final da tarde na Globo, vendo a bexiga inchar, e um rapaz sentado aqui do meu lado, eu percebia um rosto virado fixo para mim. E eu olhando aqui a TV. Aí eu fazia assim, será que ele vai... ele deve ter visto alguma entrevista e tal. É você, né? É você, né? Eu comecei a botar uma perna por cima da outra, porque daqui a pouquinho a secretária falava, seu fulano, entra. Não é minha vez. E a bexiga se expandindo. Aí eu virava de lado, botava uma perna em cima da outra. Aí virava para o lado esquerdo, botava a perna. Aí teve uma hora que eu levantei, fala lá com o Rui, por favor, que eu estou aqui nas últimas. Ah, tá, vou falar. Voltei e sentei, o rapaz me olhando. Ele tirou o celular, falou assim, você é o Márcio Seixas, não é? Sou. Posso te pedir um favor? Faz um áudio aqui para mim, um amigo meu está fazendo aniversário hoje, e você pode fazer com voz de Batman? Eu falei, amigo, por favor, no estado em que eu estou, eu não vou nem conseguir fazer a voz. Tá, uma outra ocasião, você me permita. Fazer a minha voz não está saindo. Caramba, a minha voz não está saindo, eu estava lá espremendo, vai lá, fala com o Rui, eu estou nas últimas, eu estou quase liberando isso aqui. Entendeu? E ele faz um áudio para o amigo dele. Eu não queria viver uma situação como essa. Então eu quero falar isso de uma maneira engraçada, mas só para explicar. Para você que gosta de dublagem, que gosta do meu trabalho, porque eu vou falar dos fãs adoráveis. Eles são adoráveis, eles sempre pedem. Se incomoda se eu fizer uma pergunta? Claro que não. O senhor não é o dublador? Sim. Puxa, que prazer. Meu Deus, como eu gosto disso. Aperto a mão, prazer. O senhor se incomoda de me dar um autógrafo? Não. Posso fazer uma foto? Perfeitamente. O segurança, aqui perto da casa da minha filha, eu passei por ele, ele falou boa noite. Eu falei boa noite, continuei andando. Ele veio atrás de mim, senhor, eu parei. O senhor vai me desculpar, eu vi o senhor no Danilo Gentili, e a minha mulher gosta muito das narrações, eu gosto muito do James Bond, eu gosto muito dos filmes que o senhor faz. O senhor se incomoda de tirar uma foto comigo para mostrar para minha mulher, para ela acreditar que eu vi o senhor? Eu falei, não, claro que não. Aí eu botei a mão assim no ombro dele, quando ele foi pegar a câmera estava assim, sabe? Ele falou, senhor, me desculpa, mas eu estou muito nervoso. Ele estava muito emocionado. Tirava a foto, não saía, estava tudo tremido. Tirava, e eu na maior paciência, esperando. Essa eu esperaria o tempo que fosse necessário. Então, eu tenho muitas demonstrações de carinho. Os chatos, eles estão aí no acervo, estão lá guardados na memória. Mas eu só gostaria de poder me livrar deles, ou então que eles me abordassem numa hora mais propícia. Tá? Se você achar... Fora do urologista, de preferência. Fora do urologista, pelo amor de Deus, já de bexiga vazia. Essa da gente conseguir se livrar dos chatos é o segredo dourado do século, porque eu vou te contar, falta às pessoas um pouquinho de noção. Assim, acho que não precisa nem muita coisa assim, só um tiquinho de bom senso já ajudava. Porque, assim, todo mundo fica emocionado quando a gente encontra alguém que tem
tem uma ligação afetiva, né? E é uma coisa extremamente estranha, porque é uma pessoa que a gente não conhece pessoalmente, nunca viu, mas a voz faz parte da gente, quer dizer, então você imediatamente se sente atraído por aquilo. Mas o que as pessoas têm que saber é que o que pra gente é 1 segundo ou 2 segundos, para a pessoa que faz isso é a vida inteira. Eu fico imaginando, coitado do Seixas, tendo que andar pela rua e falar, bom dia, eu conheço a sua voz. Conheço. Você, por acaso, não é o dublador? Sou eu mesmo. Aí o cara, tudo bem, passou. Aí ele anda mais 10 metros e ele fala assim, por favor, eu conheço a sua voz. Então, ok. Parece que você está no dia da marmota, né? Porque, assim, você fazendo a mesma coisa. Assim, é lógico. E assim, mas por mais que tenha paciência, gente, olha só. Quando a pessoa está comendo, está jantando, não é uma hora legal. Quando a pessoa está no banheiro, também não é uma hora legal. No urologista, então, particularmente, não é uma hora boa. Então, assim, tem um pouquinho de bom senso. Eu sei que é difícil botar o tipo para conversar com o Teco, principalmente hoje, né? Mas vamos pensar um pouquinho também, né? Deixar as pessoas viverem, faz bem. Tem situações, JM, como eu vivi na semana passada no Carrefour aqui da Pamplona. Eu estava pegando lá as coisas que a minha filha pediu para pegar, e aí, de repente, alguém chega na minha frente e fala assim, mas o Detic faz compra. O Batman faz compra. Aí olhou que estava dentro do carrinho, o Batman compra cenoura, tomate, alface, tem manga, tangerina. O Batman come essas coisas, né? Alto dentro do supermercado. E eu assim, pois é, isso aí, como é que vai? Tudo bem? Aí apertei a mão dele. Pô, que legal, o Batman comprando tangerina, comprando berinjela e tal. É isso aí. Eu queria ser liberado para continuar as compras, mas ele precisava fazer esse showzinho. Aí fez assim, peraí, eu preciso fazer uma selfie. O Batman aqui, era um vídeo, não era uma foto. O Batman aqui, o Batman. Aí eu dei aquele sorriso e tal, um abraço para você, boa sorte, boa noite, um abraço, e fui me despedindo. É isso aí, gostei de te ver, hein? Parabéns, bom verão, hein? Obrigado. E fui para as compras. Passei as compras no check-out e um rapazinho lá na ponta ia pegando os produtos e botando dentro da sacola. Aí, quando eu acabei de pagar, ele me ofereceu as sacolas. Boa noite, senhor. Boa noite. O senhor me dá licença? Sim, claro. O senhor é o dublador do Batman, não é? Sim. Poxa. Muito obrigado por o senhor vir aqui. Muito obrigado. Me deu dor na garganta, sabe? Uma pessoa humilde, empacotador, todo constrangido, me cumprimentando, obrigado, me agradecendo por ter ido ao Carrefour. E aquele era um comprador que fez aquele carnaval. E quando essa demonstração ruidosa acontece, eu tenho vontade de enfiar a cara no chão. O senhor é o dublador do Batman? O senhor pode anunciar que no setor de laticínios a gente tem uma promoção? O Renato, eu acho que é muito chato. A contraposição disso é eu passar um bom tempo falando com os recepcionistas, a recepcionista do American Express, fazendo aquilo que eu sempre faço. Olha, eu estou viajando para o exterior, eu vou a tais e tais lugares, nenhuma compra será superior a tantos dólares. Se houver um valor mais alto, por gentileza, não, tá. Graças a Deus nunca tive problema. Mas eu sempre tive esse cuidado. E aí a pessoa dizia assim, o seguro de viagem, etc. Aí no final ela disse assim, o senhor está satisfeito com tudo que o senhor precisou? Tudo que o senhor precisava foi resolvido? Foi. O senhor poderia responder à nossa pesquisa? Perfeitamente, com muito carinho. Antes, o senhor me dá licença de fazer um comentário? O senhor me permite um comentário? Até aí a voz dela era da recepcionista. Aquele texto plastificado que eles leem ali no gerúndio. Aí quando eu falei, claro, seu Márcio,
desde a minha infância, eu ouço o senhor na Rádio Disneylândia. O senhor está falando e a minha memória está indo lá atrás. E era época de Natal, estava saindo na época do Natal. E desde a minha infância, a minha juventude, ouvindo o senhor falar, e o senhor falando aqui comigo, me deu uma emoção tão grande. Seu Márcio, o senhor me perdoe, mas um colega que está aqui do lado, que é fã do senhor, ouviu toda a nossa conversa. O senhor se incomoda de dar uma palavra com ele? Não, claro que não. Como é seu nome? Fulana. Chama o fulano. Como é seu nome? Fulano. Olha, vocês são adoráveis, muito obrigado, boa noite. Olha, vocês me emocionaram. Ela estava muito emocionada. Olha que coisa bonita. Gente, olha que coisa bonita. Se alguém deve receber homenagens, é você. Sou só do turno da noite. Mas é uma coisa que é muito difícil mesmo, né? Porque o vínculo emocional e o afetivo às vezes fala muito alto. Apesar disso, JM, eu jamais fiquei na defensiva. Quando uma pessoa olha para mim e eu percebo que quer saber se eu sou dublador, eu não me tranco. Eu não faço isso. Só que, às vezes, isso encoraja uma pessoa confiada como esse do supermercado a fazer esse show. E eu não tenho como deter isso. Duas histórias de motorista de táxi, das várias que eu tenho, duas antagônicas, uma muito chata e outra que me fez chorar. O motorista pediu para me levar a Herbert Richards, ele foi subindo a Conde de Bonfim, falei, por favor, Conde de Bonfim, 1331. Peraí, esse número é da Herbert Richards. Falei, exatamente. Então você é dublador. Tô. Qual é a voz que você faz? Falei, amigo, me dá um tempo. Peraí. Eu tinha um telefone celular Nokia, foi no início isso. Você teclava e não conseguia sinal de jeito nenhum, sabe? Eu falei, amigo, como eu vi que o sujeito era chato, arrogante, eu peguei o telefone e comecei a teclar e nada completava. Peraí, depois você telefone. Peraí, amigo, preciso fazer uma ligação. Aí desliguei, ele falou, sim, mas vai, fala aí, quais são os personagens que você... Não sei, amigo, esse eu confesso. Eu falei, não sei, amigo, são vários. Eu sei que são vários, que eu estou reconhecendo a sua voz, mas fala aí o nome deles. Tá tudo bem? Você não vai falar, não? Aí eu falei, amigo, eu acho que você vai me desculpar, mas você está passando um pouco da conta. Que isso? Você está me pressionando a falar? Qual é o problema, pô, de você falar quem você dubla? Assim, outro dia eu trouxe aqui... É bom o senhor falar que o taxímetro está correto. Outro dia eu trouxe aqui o Ricardo Schnetzer, que faz o Homem da Máfia, não sei o quê. Ah, que bom. Quando ele embicou na Herbert, eu olhei o taxímetro, paguei e falou... Ele disse assim para mim, olha aqui, você não falou agora, mas a próxima vez que você entrar no meu carro, você vai falar, tá? Olha, eu não vou responder o que eu respondi para ele, tá? Ah, bom. Rua São Francisco Xavier, à noite, passa um sinal, o motorista para, eu entro e digo, boa noite, ele, boa noite. Você pode me deixar na Praia do Flamengo, por gentileza? Perfeito. Na Avenida Oswaldo Cruz, por gentileza? Perfeitamente. Silêncio. Enquanto ele dirige, eu estou assim, oh, meu Deus, obrigado por essa graça. Um motorista de praça calado. E não fala, e aí, patrão, Lula vai ser preso ou não vai, patrão? Essa chuvinha cai ou não cai, né? Você tá o dia inteiro, trabalhou, foi para lá, para cá, e você quer ficar quietinho naquele momento que você está indo para casa, mas o motorista quer conversar. Ele foi calado até a porta do meu prédio. Quando eu fui pagar, eu sempre, dá 17, eu dou 20, eu nunca espero troco. Dei o dinheiro, aí ele falou assim, boa noite, senhor Márcio Seixas. Vá com Deus e que Deus abençoe a sua voz. Que lindo! Esse é fã. Isso é um fã. Pode imaginar o que é você ouvir de uma pessoa que você nunca viu na vida e falar uma coisa dessa? Mas me embarga a voz. Embarga a voz. Falei com diversas pessoas. Falei contra a violência, contra tumultos. A maioria dos homens com quem falei concorda. A maioria? Mas não todos. Não todos. Acho que todo mundo que trabalha com arte tem
uma vida difícil, né? Vamos combinar que todo mundo que trabalha com arte, cultura, tem, né, os seus momentos mais difíceis. Mas quando você encontra fãs bacanas, é a hora que você sente que tudo vale a pena. Então, eu sei que você tem histórias muito legais de fãs, que você já falou umas histórias bem bacanas, mas, e assim, você conheceu fãs de outros atores, fãs de outros, talvez companheiros artistas, que você olhasse e falasse, poxa, esse fã foi um pouco longe demais. Várias histórias, várias. Essa eu não presenciei, essa aqui da Marília Pêra, essa eu não presenciei. Ela contou e eu me diverti muito com a reação que ela teve. Ela estava num restaurante, foi ao banheiro. Quando ela chegou no banheiro, uma mulher que estava lá dentro segurou ela aqui pela bochecha e não me lembro qual foi o texto que ela disse. Digamos que ela disse assim, eu vou inventar o texto, porque eu não me lembro o que ela falou. A mulher pegou a bochecha dela e falou assim, você é uma atriz muito maravilhosa. Aí a Marília pegou a bochecha da mulher e disse, você é uma fã muito maravilhosa. Numa viagem para São Paulo, indo do Rio para São Paulo para fazer um trabalho, aquela chatice de entrar num ônibus para poder chegar até o avião. Eu fui dos últimos a entrar. Quando eu acabei de colocar a mochila assim no chão, eu estava diante do Pelé sentado conversando com uma pessoa. Do meu lado tinha um pai com um adolescente e o pai começou a falar assim, pô, você é doido com o Pelé, cara? Fala com o Pelé, rapaz. Fala com o Pelé, rapaz. Aí, o Pelé parou de falar. O Pelé parou de falar e ficou olhando para o garoto. Parece que isso acabou de congelar o garoto. E o pai estava excitadíssimo. Ele não se deu conta que quem estava excitado era o pai. Aproveita, rapaz. Você está diante do Pelé, rapaz. Fala com o Pelé. Fala. Aí o Pelé, para acabar com aquela barulhada, falou, oi, como vai? Tudo bem? Entende? Como vai? Tudo bem, garoto? Ah, você gosta de futebol e tal? E ele, com a maior boa vontade, tudo bem, garoto? E a conversa não prosseguia. E foi daí que ele tirou aquele discurso. Ninguém pensa nas criancinhas. As criancinhas às vezes não querem falar. Ele vai, fala com a criança, fala com a criança. Pensa nas criancinhas. Eu estava numa pausa, indo para a lanchonete dentro da Everest, a Globo gravava lá. E uma família de Belo Horizonte, um amigo, a mulher e 3 adolescentes foram lá para ver dublagem. Aí deu a pausa, eu falei, olha, eu tenho que fazer um lanche, eu tenho um tempinho aqui, vamos junto fazer o lanche? Vamos. Quando nós chegamos na lanchonete, estava o Francisco Coco. Eles ficaram tão perturbados perto do Chico, que eles rodearam o Chico, ele estava de costa, o pessoal ficou aqui atrás, e o pai dos garotos falava assim, você queria ver o Chico, olha aqui, é a sua chance. Fala com o Chico, aproveita. E o Chico segurando a xícara. Ficou feio isso, né? Chico segurando a xícara. É a natureza dos Chicos e das xícaras. E ele ficou do lado olhando. Olá, tudo bem? Como vão? Tudo bem? Como vão? Responde, gente, responde. Vocês estão perto do Chico do louco. Respondem. Aí eu fui, pessoal, vamos para cá um pouquinho, vamos para cá. Fui tirando e os meninos assim olhando para ele como se não acreditasse. Agora, eu estive no lançamento do Injustice 2, aqui em São Paulo, pela Warner, num ambiente de muita festa, tinha muita alegria, estava muito divertido. E eu ia para lá, eu ia para cá, alguém me chamava para gravar uma entrevista aqui, outro chamava aqui, alguém pedia para fazer uma foto, e eu percebia sempre uma garota dos seus 15 para 16 anos, que estava perto. E ela, a minha filha estava do meu lado e disse assim, ô pai, aquela menina talvez queira uma selfie. Aí eu já percebi que ela está perto da gente o tempo todo. Aí eu falei, tudo bem, filha? Aí ela fez assim, tudo bem.
Tá boa essa festa aqui, né? Eu posso falar uma coisa? Pode, filha. Eu estou tão feliz de estar perto do senhor, de saber que o senhor está aqui. Gente, isso tem o poder de me massacrar de emoção. Eu estou tão feliz do senhor estar aqui. Eu estou feliz de estar perto do senhor. Então, eu quero aqui, parafraseando a Patrícia, você que ouviu que eu não gosto dos fãs, eu vou imitar a Patrícia agora. Cresçam. Evoluam. Usem a inteligência. Eu dependo dos fãs. O prestígio profissional que eu tenho hoje é por causa dos fãs dos meus trabalhos. Como é que eu posso não gostar dos fãs? O que eu não gosto, eu espero que vocês me deem esse direito, é de gente inconveniente, de pessoas que me desviam do meu caminho, pessoas que às vezes são até agressivas, pessoas que interrompem um almoço quando eu estou almoçando. Entendam, por favor, eu sou humano. Eu tenho os meus momentos de reflexão. Tem os momentos que eu quero ficar quietinho ali. Não tenho nada contra pessoas que foram inconvenientes, mas não é bom passar por isso. Espero que vocês entendam. Só o que eu peço encarecidamente é: usem a inteligência que vocês têm. Como é que vocês acreditaram que eu não gosto dos fãs? Gosto muito e dependo deles. Fica claro? Eu espero que você entenda. Não, com certeza entenderão, porque fãs de verdade já tem uma certa inteligência, né, maturidade emocional, e como eu falo, geralmente fãs de verdade são leais. Dos mesmos atores, dubladores, escritores, desde sempre, continuam acompanhando as mesmas pessoas. E, pessoal, e só para poder finalizar, para mim, a figura que para mim é icônica de fã, é aquela que eu peço a Deus que um dia ela possa ouvir uma entrevista, não é a primeira vez que eu vou falar dela aqui, eu já perdi a conta da quantidade de vezes, sempre na esperança de que alguém possa chegar nela, alguém que possa ter ouvido ela falar o que ela falou na época e dizer assim: escuta, o dublador quer falar com você, para dar um abraço nela, para dizer assim: você me fez chorar demais de soluçar. Vocês devem lembrar da história da menina lá em Fortaleza. Conta a história que a gente não conhece. Não. Eu estava em Fortaleza e tem aqueles passeios que são tradicionais. E vi debaixo da sombra de um coqueiro, uma moça toda paramentada, roupa branca, num tabuleiro, aquela coisa branca, bonita. Eu cheguei perto. Ela estava de um lado e do lado contrário, virado para ela, uma adolescente dos seus 14 anos. Roupas muito simples, uma aparência muito simples, rústica, calada, olhando. Aí eu cheguei, não me lembro se era bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como é que chama isso aí que você está fazendo? Aí, tapioca. Ah, sei. E você está fazendo esses movimentos por quê? É por isso e aquilo. Ah, e quando acaba? Quando acaba, eu ponho isso, mais aquilo e aquilo. E fui fazendo perguntas. Aí teve uma hora que eu olhei para a garota e ela estava com isso aqui franzido, olhando para baixo. Ela estava imóvel. Quando eu olhei para ela, eu falei: ai, meu Deus, essa menina está irritada. Ela está irritada, ela está naturalmente esperando o quitute para ir embora, e eu estou aqui falando com essa moça. Aí eu calei a boca. Essa senhora fez o negócio, deu para ela, entregou. Essa menina estendeu essa delícia na minha direção e disse assim: o senhor aceita? Aí eu fiz: não, muito obrigado. Bom proveito, obrigado. Ela continuou olhando para mim com isso aqui franzido. O senhor fique sabendo que eu vou chegar em casa agora e vou dizer para minha família que eu acabei de realizar o sonho da minha vida, que era conhecer o dono da voz daqueles desenhos de Disney que passa todo sábado de tarde. Eu realizei o meu sonho e eu vou falar agora para minha família. Eu não consegui dizer palavra.
a cara, eu falei, obrigado. Obrigado, e já fui saindo, já virando a cara, já chorando copiosamente. Esse para mim é um momento ícone da minha vida de profissional da voz. Muito legal, muito legal. Que bonito. Quem me dera se eu encontrasse essa menina. Gente, hoje a gente teve a alegria de ter a companhia no bate-papo aqui do Bate-papo. Bate-papo. Verdadeiro bate-papo Alcateia. Palmas para o Seixas. Palmas para o Seixas. E eu quero agradecer pela excelência que o Márcio tem assim, empregado na dublagem, porque aí eu vou falar um pouquinho para todo mundo que estiver vendo aí. Eu tenho reclamado um pouco com o Renato, que a gente tenta fazer o melhor sempre que a gente faz qualquer coisa, né? Porque o meu pai e minha mãe me ensinaram que se a tarefa é varrer o chão, então o meu chão vai ser o mais bem varrido. Que qualquer coisa que eu faça eu tenho que fazer muito bem, o melhor que eu puder, porque é a minha contribuição para o mundo. E a grande maioria das pessoas atualmente não está dando muito valor para a excelência. Parece que você tem uma impressão de que as pessoas estão empurrando com a barriga para ver se o próximo pega aquele problema e resolve, né? Elas parecem não amar a profissão. E dá para perceber pelo carinho e pela excelência que o Márcio empresta para a profissão, que ele ama a profissão. E isso levou para a gente uma voz excelente, uma dublagem, uma narração e memórias, né, que vão ficar com a gente para sempre. Então, muito obrigada, Márcio, por ter feito parte não só da nossa infância, mas também ter sido uma inspiração na busca pela excelência. E nós ainda vamos ser alunos seus aí no próximo curso, que a gente já tinha combinado. Se Deus quiser. Eu quero agradecer ao Renatinho, a você, Ed, a você, Patrícia, JM, Rick, pelo carinho, pelo tanto que vocês me emocionaram. Agradeço mesmo. Vocês foram adoráveis. Vocês sabem, eu estou passando um momento bastante difícil. E quando chegou o meu conhecimento, que vocês tiveram esse gesto de me, sabe, mencionar com esse carinho meu nome, meu trabalho, foi bom demais. Foi um conforto que, meu Deus, eu falo, obrigado, meu Deus. Eu creio na humanidade. Creio, para valer, na humanidade. Obrigado a vocês todos, mesmo. Um beijo, um abraço apertado para todos vocês. Vida longa e próspera. E fica o convite aqui para o Márcio voltar mais vezes para bater um papo com a galera aqui. Com muito carinho. Voltarei com muito carinho. Muito obrigada, Márcio. Você já é um lobo honorário. Bem-vindo ao Alcateia. Obrigada pela entrevista. Olha, se tiver algum lobo com voz de Batman, eu posso fazer, tá? Agora tem que treinar, se posso sair do tom. Já tá escalado, Deixa aí a sua bate-curtida. Se inscreve no canal e compartilha. E aproveita e toca na sinetinha para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo nosso. Agora vamos para o Batmóvel, que a gente tem que ir para a Bienal do livro. Exatamente. A gente vai porque lá na Bienal, gente vai... Tá todo mundo lá na Bienal esperando a gente. Está no Pavilhão Azul, no stand da Loyola. Passa lá para pegar os seus livros de brindes. Aquele abraço e até o próximo vlog Alcateia. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. Verdade é o que dizem, que mulheres e policiais não combinam. É como ingerir um forte laxante. Te deixa limpinha, mas também te deixa oca por dentro.